Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Larson, John Rosenstern, Dr. Don Paul Gray, Dave Smith. É um prazer estar com você. Quero que você saiba que estamos estudando o grande livro de Daniel. Mas se você está assistindo agora, creio que vai valer a pena se você puder assistir os programas que já fizemos no passado. É bom estar com você e quero pedir para que você diga para outras pessoas sobre a nossa rede de televisão, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Acreditamos que você vai estar mais forte se fizer isso, como milhares de pessoas fazem no mundo inteiro. Esta rede de televisão cobre 100, eu digo cobre, mas está ao vivo em 100 países do mundo. Provavelmente até mais do que isso em relação ao satélite. Às vezes o sinal do satélite leva o programa para lugares que nunca sonharíamos chegar. É o que acontece e por isso estamos agradecidos. Lauren, vamos continuar em Daniel capítulo 8, no versículo 13. E no último programa falamos disso, mas para dar uma recapitulada, vamos ler o versículo 13 do capítulo 8 de Daniel. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava. Espere só um instante, Lauren. Isso nos diz que os santos de Deus no céu, não diz aqui quem eles eram, mas eles estavam discutindo as coisas que o Senhor estava fazendo ou ia fazer. Vocês concordam? Sim. Isso lá na glória. E ele não nos dá os nomes desses santos. Não ia adiantar nada se ele tivesse feito isso, mas acho que a maioria dos cristãos não pensou nisso, que é algo que acontece quase que constantemente no céu, sobre eventos na terra, sobre o que está acontecendo e especialmente no mover de Deus, o que o Senhor está fazendo, as pessoas que Ele está usando e o que está acontecendo. Eu acredito que eles sabem de muita coisa e sabem de muita coisa que acontece. Aqui na terra, quando Abraão, é claro que o Senhor e os anjos que vieram comer com ele antes da destruição de Sodoma e Gomorra, ele disse que não faria aquilo até falar com seu amigo Abraão. Então existe esse reconhecimento que Deus realmente revela as coisas para cristãos até nessa terra. Então por que não no céu, onde é um ambiente perfeito e eles podem entender as coisas que são santas? Com certeza, porque o Espírito Santo achou que fosse apropriado colocar isso aqui. Então esses santos estão discutindo as visões que Daniel acabou de ter e Daniel não tem muito conhecimento sobre o que ele viu. Então eles não disseram tudo para ele, mas começaram a dizer algumas coisas. E João também, quando foi levado ao céu, no capítulo 4 e 5 de Apocalipse, ele viu uma certa comunicação que acontecia no céu também, em sua visão. Eu me pergunto, até onde isso vai? Até onde esses santos discutem as coisas? Será que às vezes eles discutem coisas que são essenciais em relação aos filhos de Deus e etc? Ou estão somente discutindo a palavra no momento? O que estamos vendo aqui. O que vocês acham? Vocês acham que tem mais do que isso? Tem algo que eu já pensei, vou deixar como uma opinião. Alguns santos talvez podem até ouvir algumas coisas que outros santos não podem ouvir. Eu acho que essa é uma possibilidade, porque você tem algumas promessas que Abraão, Isaac e Jacó receberam e revelava um certo plano de Deus. Eles não entendiam, mas eram parte do plano e talvez a compreensão deles fosse maior do que a de outras pessoas, porque vários santos eles podem ouvir umas coisas e outros santos não têm esse direito. Sabemos que algumas coisas não são reveladas porque não existe sofrimento, dor e choro lá no céu. Então, para os santos de Deus discutirem falhas, problemas, não acredito que seja assim. Deixa eu fazer uma pergunta, irmão Swaggart, rapidinho. Primeiro eu quero dar um comentário e depois farei a pergunta.
Deus não está limitado ao tempo. Ele sabe do passado, presente e futuro. Eu já ouvi e li em alguns lugares pessoas que são consideradas teólogas, que Deus pode viver em qualquer tempo. Quando a pessoa morre e vai para a presença de Deus, naquele momento, a pessoa não está mais limitada ao tempo aqui na terra. Será que eles podem ver eventos futuros, se o Senhor quiser revelar? Ele revelou para Daniel aqui, sim, os santos no céu já sabem o resultado, então não há sofrimento, porque conhecem o fim, não como nós conhecemos. Temos uma introspecção da palavra de Deus, aquilo que nos é revelado, mas não sabemos exatamente o que vai acontecer no futuro, como eles talvez saibam no céu. É algo para se pensar, porque se o Senhor não é limitado ao tempo, talvez os santos também não sejam, e eles venham a entender eventos futurísticos como nós não entendemos na terra. A maioria dos cristãos nunca pensou nos santos de Deus no céu, discutindo a palavra de Deus e discutindo coisas que estão acontecendo na terra. Eles nunca pensaram nisso. E para ser sincero, eu também não tinha pensado até ler Daniel, pois quando pensamos no céu, se você começa a estudar mesmo, a Bíblia do expositor diz que eles não sabem do que acontece na terra, porque isso traria sofrimento para eles e por aí vai. Mas isso aqui nos diz algo diferente. Mas isso é uma nação, não a vida de um indivíduo. O assunto aqui é a nação. Mas quando você fala de nações, você fala de indivíduos. Eu entendo, mas é o resultado que vai acontecer com uma nação. Então, se alguém sabe como vai ser o fim e for algo feliz, eles não vão ficar tristes com o caminho que eles têm que trilhar para chegar ali. Se eles estão discutindo das coisas na terra, fora do que está acontecendo aqui, eu quero que eles digam: "Ô Deus, o Swagger está fazendo um bom trabalho." Eu não tenho a menor ideia que ele diria algo assim, mas eu espero que sim. Irmão Swagger, se eles estão discutindo, a questão é, será que eles sabem? E se eles sabem, vai haver uma grande tristeza em relação ao que sabem do que está acontecendo nessa terra. Então não sei se eles sabem de tudo o que está acontecendo. Talvez o Senhor diga para eles. Olha, quando você olha para as transfigurações, ou a transfiguração no singular, e eu acho que 3 dos 4 apóstolos participaram ali. A Bíblia diz que Moisés e Elias e Cristo estavam discutindo a morte dele, que ainda não tinha acontecido em Jerusalém. Eles já sabiam e estavam falando daquilo. Isso nos diz outra coisa. A pergunta do Dr. Gray é o seguinte: se continuarmos lendo, eles vão perguntar quanto tempo. Então, aparentemente, eles não sabiam de algumas coisas em sua discussão. Não, eles não sabiam de tudo, mas de algumas coisas eles sabiam. No texto, nós vemos que tem um santo perguntando para o outro. E vemos que um santo disse para o outro aquilo que ele precisava saber, o que ele estava perguntando. Sim, como eu disse, talvez alguns saibam mais do que outros do que está acontecendo. E Daniel, antes dessa conversa, indiretamente permitiu que ele descobrisse os tempos quando tudo aconteceria. Eu tenho outra pergunta. Alguém me perguntou isso há algum tempo. Não quero desviar do assunto, mas faz sentido. Os chamados aqui, apóstolo, profeta, evangelista, etc., esses chamados vão continuar lá no céu? Sim, exatamente. Então aqui você tem uma pergunta que alguém está fazendo, alguém que conhece do chamado que eles têm, e vão continuar isso até no céu. Nós sabemos que o chamado do apóstolo e do profeta continuam. Sabemos disso. Eu não sei nada sobre um pastor ou mestre, por aí vai, mas é aquilo. Quem sabe, não é? Muito bem, comece do princípio outra vez, por favor, Lauren. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do contínuo sacrifício e da transgressão assoladora, para que seja entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Sobre o sacrifício diário aqui, ele está falando do anticristo dominando o templo, não é mesmo? É disso que ele está falando. Quando ele fala que os sacrifícios vão acabar e por aí vai. Na conversa aqui do versículo 9, 10 e 11, essas coisas são mencionadas. Então agora estamos olhando para uma conversa que
se estende sobre o que foi revelado para Daniel. Esses são santos no céu. Daniel ouviu a conversa deles, mas não identificou quem eles eram. O santuário mencionado aqui é o templo reconstruído. O exército que foi pisado se refere aos adoradores, quando a adoração parou, assim como o sumo sacerdote e outros sacerdotes que estavam tendo que parar o que faziam para que não fossem mortos. É quando o anticristo invadir a Israel no meio do período de 7 anos da tribulação. Israel vai reconstruir o seu templo. Eu digo reconstruir, mas você pode dizer isso se voltar para o templo de Herodes. Mas eles vão construir o templo. E discutimos isso semana passada e não quero voltar a discutir em relação a como será construído. Mas ele será construído e Israel vai começar a adoração judaizante, a forma de adorar dos judeus, oferecendo sacrifícios e coisas desse tipo. E eles farão isso querendo mostrar que o anticristo é o Messias. E é claro, bem no meio do período da grande tribulação, ele vai mostrar quem realmente é e vai atacar a Israel, dominando o templo e por aí vai, seja como for. Eu não acho que o mundo esteja preparado para que isso aconteça, mas é o que vai acontecer. E Israel vai voltar outra vez para sua antiga forma de adorar e por aí vai. Diz que vai ser a transgressão da desolação. Vai ser quando o anticristo dominará o templo. Ele vai mostrar quem realmente é e vai declarar guerra sobre Israel e destruiria Israel por completo se não fosse por várias coisas que vão acontecer. Mas é difícil para mim visualizar Israel, mas é o que vai acontecer com certeza, recomeçando os sacrifícios às 9 da manhã e às 3 da tarde todos os dias, dobrando isso nos sábados, todo sábado, o dobro às 9 e o dobro às 3. E já se passaram 2000 anos desde que isso aconteceu. Eu imagino o que será que o mundo vai pensar sobre isso naquela época. Mas Israel vai pensar, o templo é nosso. Vão pensar, esse homem aqui, ele é o Messias. E eles vão pensar que tudo está indo muito bem. É quando Paulo disse que, ao dizer paz e segurança, então a destruição repentina virá sobre eles como dores sobre uma mulher que está grávida e não vão conseguir escapar. E vai acontecer de repente. Eles vão pensar que estão indo muito bem e vão estar indo muito bem mesmo, quando de repente o anticristo vai declarar guerra sobre Israel. Sem dúvida alguma, na época, Israel vai abaixar a sua guarda. Ele agora está sempre vigilante todo o tempo, mas na época eles vão abaixar sua guarda pensando, esse aqui é o Messias e estamos livres. Não temos mais problemas com mais ninguém agora. Mas, assim, olhamos para a situação agora, que o mundo provavelmente pensa em Israel agora, se é que eles pensam em Israel, eles veem como se Israel estivesse indo muito bem. E acabaram de assinar um tratado de paz com umas 2 nações árabes. Então, tudo está indo muito bem. Mas vai mudar em um futuro breve. Nesse capítulo aqui, mais para o final, nós veremos como Israel será enganado. E eles vão acreditar nesse engano. O anticristo vai usar várias artimanhas e vai destruir os santos. A palavra destruir aqui, vamos entrar em mais detalhes depois, tem a ver com a ideia de corromper. Vai corrompê-los com engano. E eles vão acreditar que ele é o Messias, como você falou. Vão acreditar na era messiânica. O que os judeus estão esperando é uma era de paz que vai reinar eternamente. O que você quer dizer com a era messiânica? Para muitos judeus, a era que vem depois, ou o que virá depois, é uma era de paz perpétua.
onde Israel vai ser a nação líder e será reconhecida como a nação que o mundo busca para ter paz e comunhão e também para trazer o melhor para a humanidade, né? O homem vai se dar bem com os outros e vai ser a sociedade utópica que o homem tem buscado. Deus vai governar, Israel vai ser a nação que vai trazer esse reino. Será que o mundo vai aceitá-los se isso acontecer? Temos que saber que, olha, o anticristo vai ganhar, vai vencer através da paz. E a palavra shaval não é a palavra shalom, tem a ideia de segurança. Então eles não só vão ser enganados e corrompidos pelo anticristo também, mas eles vão acreditar que a paz que ele traz dá segurança para eles. Quantos judeus em Israel hoje acreditam no que você falou? Muitos acreditam em relação à era messiânica. Isso é o que vai acontecer quando ele vier. Eles aceitam e desejam isso. Eles querem a paz agora, irmão Swagger. Eles estão buscando um Messias. Sim, estão buscando o evento do Messias, não só a pessoa do Messias, mas a era messiânica que virá com tudo isso. Eu estava lendo sobre algo que falaram em Israel e o general lá disse: nós não acreditamos em Jesus Cristo, não aceitamos ele de maneira alguma. Uma pergunta: quando você fala de Israel, nós sabemos que tem vários grupos ali. Tem os ortodoxos, tem aqueles que são seculares. Então, com esse comentário que você fez, qual grupo vai se encaixar nessa linha de pensamento? Não o mais secular. Israel não é secular agora? Certo. Então isso vai ser o quê? Você acha 75% das pessoas serão seculares, 25%? E isso tem a ver com minha pergunta aqui, irmão Swagger. Enquanto você discutia esse versículo, eu pensei, com a atitude das pessoas hoje em direção ao sofrimento de animais, você acha que Israel você acha que eles vão permitir que o sacrifício de animais aconteça em Israel? Sacrificado, sim. Israel vai fazer isso e vai passar no mundo inteiro. Mas é porque hoje o povo tem essa atitude, né, que não pode ver um cachorro sofrendo, ou uma lesma sofrendo, ou um salmão e por aí vai. Eu acho que eles vão concordar com Israel em relação a isso. Porque vai parecer que o anticristo trouxe paz para o mundo. Isso. Então ele vai enganá-los com a personalidade deles e eles vão aceitá-lo. Porque em uma forma de pensar, eu posso até estar errado, mas aqui na América mesmo, se você decidir que vai sacrificar animais, olha, não ia dar certo. Não ia dar certo. A mídia ia reclamar. Mas esse homem, como você acabou de dizer, e o John também falou, sabe o que ele vai fazer? Ele vai trazer muita sabedoria. Ele é o pacificador, o homem que resolve os problemas. Então, a maioria do mundo, não o mundo inteiro, mas a maioria vai concordar. E também, quando ele for ficando mais conhecido e com poder militar, as pessoas ali vão estar mais sujeitas a aceitar a marca da besta. Ele vai ter influência e poder militar também em relação das 10 nações que vão servi-lo. O versículo 24 e 25 desse capítulo deixam muito claro como ele vai conseguir isso. E Apocalipse diz que eles vão se maravilhar com a besta. Eu sempre pensei em Israel como um grupo de pessoas que é unido e basicamente eles são desunidos. Sim, sabemos que eles não estão unidos. E ao ouvir você falar do anticristo, olha, vai ser difícil ele resolver tudo isso. Mas ele vai conseguir. Ele vai conseguir e o mundo vai se maravilhar. O mundo vai se maravilhar com a vinda dele. A face dele estará na tela de toda a televisão no país o dia inteiro. Algo difícil de entender sobre os judeus como um todo. Eles acreditam que quando o Messias vier, ele vai unificar as pessoas e trazer justiça para tudo. Então essa pessoa, que é o anticristo, quando ele vier e for aceito pelas pessoas, ele vai trazer a unidade que Israel
ainda não tem. Você já imaginou que veria na América o que está acontecendo hoje? Claro que não. Imagina aí. Eu vi um documentário semana passada e estavam mostrando Belém, a igreja da Natividade. E sei que você já esteve lá várias vezes, irmão Swagger. Mas estavam mostrando os 3 grupos diferentes naquele prédio. E acho que era o católico, quem mais? O arminiano, ortodoxo. Os ortodoxos e também tinham os cristãos. E sabemos que desses grupos diferentes, então o anticristo vai ter que ter pessoas e detalhes poderosos nele para reunir essas pessoas. Mas ele vai conseguir. E nós vemos esse globalismo, não é, se reunindo, a ideia de que o dinheiro é muito importante, o fato de que as pessoas podem fazer mais dinheiro quando existe uma unificação de países e não uma divisão. E acho que tudo isso vai fazer uma grande diferença. Sim, em Tessalonicenses, Paulo também nos disse que porque as pessoas não querem aceitar ou amar a verdade, que Deus enviaria um engano para a vida deles. Então, o que eles pensam que é certo, na realidade vai ser um engano em relação ao anticristo. Então, isso está trabalhando, ou isso é parte do plano, não é? Olha, 100 anos atrás, por quanto tempo as pessoas teriam aceitado pessoas queimando Bíblias em uma avenida principal de nossa cidade? Não, 1 ou 2 décadas atrás, isso não seria aceitável. Sim, mas está mudando muito rápido. Sim, com certeza. Mudando rapidamente. Muito bem, versículo 14, Lauren, por favor. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Esse versículo faz referência a 2.300 tardes e noites, já que são 2 sacrifícios por dia, dividindo pela metade, que faz referência ao número de dias. O número é 1150. Nos dias de Daniel, os anos eram contados com 360 dias, ao invés do nosso método que usa 365 dias. Por isso, 3 anos, 2 meses e 10 dias são o total e a duração do fim dos sacrifícios diários no templo, antes de serem oferecidos outra vez pelos judeus, quando houver a limpeza da abominação da desolação, o que Jesus mencionou em Mateus 24, versículos 15 e 16. Eu entendo que isso quer dizer, ou ele está falando da última parte do período da grande tribulação. Vocês concordam? Sim. E o nosso tempo acabou. No próximo programa eu quero falar sobre esses 360 dias e 365 dias. E obrigado por estar conosco hoje. Não perca o nosso próximo programa. Obrigada por ter assistido o programa Estudo na Palavra.